Bem, tudo bem? Aqui é Ricardo Cerigo, você está na Collectors Quadrinhos. Eu quero falar hoje sobre um quadrinho excepcional e muito fora da curva, que é Ellen de Whitehorn, do Tom King, da brasileira Bilks Avery, ilustradora, e com cores do também brasileiro Matheus Lopes. Roteiro aqui do Tom King, edição brasileira publicada pela Suma HQ. E esse quadrinho ele é muito fora da curva, porque ele traz uma premissa muito original. O Tom King aqui ele une fantasia com metalinguagem. A princípio você lê essa história aqui e o que você lê é a história de uma garota que perdeu o pai de forma trágica, o pai um autor celebrado de histórias de fantasia, e ela então retorna para casa, para a mansão do avô, para viver junto com ele e conhecer a história da família. A princípio parece ser isso. Mas quando você mergulha um pouco mais e começa a entender melhor a história, o que a gente tem aqui é uma obra fantástica, onde o Tom King ele pega elementos, explora elementos de fantasia, de espada e feitiçaria, algumas coisas de Conan, até os momentos aqui meio Jack Kirby, e ele usa isso para contar a relação da obra com os seus autores e com os seus herdeiros. A gente pode colocar dessa maneira. A Ellen, ela é filha de um grande autor aqui, que é muito cultuado e tal, e acaba morrendo no início da história. Já começa assim a história, então não é spoiler nenhum. E ela tem que conviver com o legado do pai, o legado da família. E nesse aspecto é onde Ellen de Whitehorn ela se transforma em uma grande história de metalinguagem. Porque nessa capa aqui, por exemplo, nós temos a Ellen, temos a mansão atrás aqui, a mansão de Whitehorn, onde é a mansão da família, né? Que é esta mansão aqui. Olha que traço sensacional da Bilks. Essa mansão, na verdade, aqui ela funciona como a representação física da grande obra de um artista. É como se a Ellen fosse, por exemplo, a filha do Tolkien e essa mansão fosse o legado de Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis. E o pai dela, que acaba morrendo no início, que é um autor muito talentoso, mas com seus problemas, um humano, uma pessoa humana, no fim das contas, né? Ele não deixa de ser a representação dos autores que nós conhecemos, desses autores que veneramos e que criaram obras maravilhosas e que muitas vezes têm comportamentos discutíveis, como é o caso, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter, mas não concordo nada, na verdade, com as opiniões pessoais da J.K. Rowling. Então tem essa diferenciação, sabe? Então a gente tem, por exemplo, o pai é a representação desse autor, enquanto o avô é a representação dos personagens mitológicos dessas histórias. É como se o pai fosse o Tolkien e o avô super poderoso, que é esse cara aqui, fosse uma espécie de Aragorn. E no meio disso a gente tem a Ellen tentando lidar com o legado do pai, o legado da família, o peso dessa obra, o peso dessa grande saga de fantasia, que é, na verdade, a saga da sua própria família. Porque quando ela vai para essa mansão, ela começa a entender que essa mansão, na verdade, conduz para mundos diferentes, com criaturas fantásticas e tal. Uma garota muito problemática, que em certos momentos aqui me lembrou a personagem de O Gambito da Rainha, porque é uma personagem muito autodestrutiva, muito sem controle, muito jovem também, e que não consegue lidar muito com o que está acontecendo na sua vida, e daí usa aqui, como acontece em Gambito da Rainha, usa muito álcool como muleta para isso, mas aos poucos vai descobrindo todo o seu potencial e se transformando em uma personagem fantástica. Eu adorei esta obra, adorei. Ela não tem apenas uma, nem duas, nem três, tem umas 4 camadas aqui. Quando você lê e você começa a entender o que está acontecendo, vale uma releitura, inclusive,
com a própria conclusão que se chega. A arte da Bilquis é não menos que monumental. Não à toa ela ganhou o Eisner de melhor artista por este trabalho, que é realmente espetacular. As cores do Matheus também, e o roteiro do Tom King nem se fala. Eu sou um grande fã do Tom King, é o meu roteirista preferido desses últimos anos, gosto de praticamente tudo que ele fez, e acho que aqui ele escalou ainda um nível ainda mais alto do nível já altíssimo que as suas obras costumam ter. A edição da Suma vem em capa dura, com aplicação de, acho que é hot stamp que chama, aqui no título, ficou muito legal. Aqui na lombada também tem hot stamp, ó. Aqui a quarta capa. O material tem formato americano, 200 e tantas páginas, papel couché. E no final tem galeria de capas com diversos artistas aqui refazendo, mostrando as capas que foram feitas por esses artistas. Tem até uma capa muito legal aqui, feita pela Tula Lotay, que é a artista de Somna, que a Comic Zone publicou aqui, que é um dos grandes quadrinhos desse ano também. E tem alguns extras aqui com estudos de personagem da Bilquis, com comentários dela no final. Ellen de Wildhorn é uma obra, como eu disse, muito singular, muito diferente, e que demanda uma leitura, também demanda um esforço de leitura, digamos assim, que você ative os seus neurônios para procurar entender o que está acontecendo aqui, não ficar só na superfície, porque você corre o risco de ser aquelas pessoas que leem algo, mas não entendi. Então usa a sua imaginação, usa a sua capacidade de raciocínio, porque esse material é muito legal mesmo, e que é da dupla, né, como diz aqui em cima, de Supergirl, a Mulher do Amanhã, que eu quero ler, mas esgotou, não chegou aqui em Floripa, enfim, foi relançado, está muito caro, enfim, não sei nem se eu vou ler em algum momento esse material, mas Supergirl, Mulher do Amanhã é a base do filme da Supergirl, que será lançado pela DC logo, tá? A tradução foi feita pela Angélica Andrade. Material lindo da Suma. A Suma tem poucos títulos em quadrinhos, né? E é uma empresa, uma editora muito grande, é a editora que publica todo o catálogo do Stephen King aqui no Brasil. Se não me engano, é do grupo Companhia das Letras, então é uma editora que tem cacife para bancar obras e bancar edições muito interessantes, como fez aqui com Ellen de Wildhorn. Um dos melhores quadrinhos dos últimos anos, absolutamente sensacional, uma leitura sem parâmetros, assim, sabe? Uma leitura muito fora do convencional e que me proporcionou uma experiência muito legal, acredito que vai proporcionar para você também. Roteiro excelente, arte espetacular, cores muito boas, edição primorosa. Era isso. Se você já leu, deixe o seu comentário. Se você não leu, corra a ler, porque é um quadrinho incrível, um dos melhores do século XXI, sem sombra de dúvidas, e um fortíssimo candidato a melhor quadrinho de 2025, tá? Obrigado por assistir e compartilhar comigo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Comenta, inscreva-se, dê like e valeu!